A campanha do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva tem hoje e amanhã adesões e movimentos de apoio no Ceará. Uma das ações é de um grupo de empresários que nesta segunda-feira se reúne a partir das 15 horas na Praça do Passeio Público, em Fortaleza, para destacar a importância da vitória do petista no dia 30 de outubro na disputa contra o atual presidente e candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro. O convite para a mobilização tem os empresários José Vilmar Ferreira, Euvaldo Bringel, Ricardo Liebman e também Liana Fujita. O anúncio de evento, de acordo com o convite, terá a participação do senador Tasso Gereissati. Já amanhã, terça-feira, os aliados do ex-presidenciável Ciro Gomes e do ex-prefeito Roberto Cláudio mobilizam os militantes do PDT para fortalecer a candidatura de Lula no Ceará. Com a denominação Sou Ciro e Roberto Cláudio, tô com Lula, o movimento será lançado às 17 horas na sede do PDT em Fortaleza. Abre aspas, vamos mostrar que sempre defendemos e defenderemos a democracia e, claro, somos coerentes e leais com nosso PDT. Fecha aspas, destaca o texto do convite para a mobilização dos pedetistas ligados a Ciro e a Roberto Cláudio. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Marcos e ouvintes, são dois atos importantes nesta semana que eu chamo de decisiva para o grande dia do próximo domingo, que é a data do segundo turno das eleições e no caso específico aqui do estado do Ceará. Eu estou falando, por exemplo, desse movimento de empresários nesse ato pró-Lula, marcado aqui para o Passeio Público, que é uma área central aqui de Fortaleza, histórica, e mostra claramente o seguinte, a tentativa é mostrar de que no Ceará não há apenas empresários que são bolsonaristas, caso das grandes lideranças, que é o caso de Beto Studart, por exemplo, mas que há também empresários com assento na FIEC, com gente que tem papel decisivo na economia do estado do Ceará, que também apoia a reeleição, a eleição no caso do presidente Lula, do ex-presidente Lula. E aí sim, quem puxa esse movimento é o empresário Vilmar Ferreira, que é dono da Aço Cearense, uma empresa tradicional, que inclusive se recuperou, teve problemas financeiros, mas se recuperou financeiramente e está aí no mercado e puxou um grupo de empresários para esse ato no Passeio Público pró-Lula. E esse ato tem, ou pelo menos deverá ter, a presença do senador cearense Tasso Gereissati, que logo que terminou o primeiro turno, ele declarou apoio ao presidencial Luiz Inácio Lula da Silva. Tasso, que apoiou Simone Tebet no primeiro turno, a Simone Tebet do MDB, mas disse que agora o momento era de apoiar a candidatura de Lula. Isso coloca claramente o seguinte, a divisão que também existe dentro da poderosa FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, entre uma ala que é majoritariamente bolsonarista e uma outra que está se revelando aqui claramente como defensora da eleição do petista Luiz Inácio Lula da Silva. É um movimento que se repete em outras casas das indústrias, de federações dos outros estados, inclusive na poderosa Fiesp de São Paulo, lá na Faria Lima, que a gente chama, que é a casa que abriga as indústrias, os industriais e os grandes empresariados de São Paulo e do país. Há também essa mesma divisão entre empresários que são lulistas e empresários que são bolsonaristas. Isso faz parte, bom que se diga, do processo democrático. Isso é bom, isso não é ruim. Isso mostra claramente que há não apenas uma divisão, mas há um entendimento do que cada um desses empresários entende do projeto de país que ele quer para o futuro, para os próximos 4 anos, pelo menos. Na outra ponta desse movimento dos empresários, a gente tem um movimento que é eminentemente político, chamado aí pelo PDT, mas não o PDT do Cid Gomes, do senador Cid Gomes, o PDT de Ivo Gomes, não. Mostra claramente que ainda há, sim, uma divisão, que ainda há cicatrizes no PDT. Porque quem está chamando para essa manifestação é a ala cirista do PDT. Mais precisamente, o presidente do PDT aqui no estado do Ceará, o deputado federal André Figueiredo. E ele diz claramente o seguinte, que o PDT vai mostrar a sua democracia, vai mostrar que vai fazer a defesa do presidente Lula. André, inclusive, nas redes sociais, foi no sábado, nas redes sociais dele, colocando claramente o seguinte, que reconhece que ainda existem mágoas, mas que ele particularmente vai adotar uma postura
crítica em relação ao apoio que pretende dar ao presidenciável Lula nas eleições agora do próximo domingo do segundo turno. E tem um detalhe, embora ele claramente diga que está reforçando o entendimento de apoio a Lula, e reforçando esse apoio também que é dado pelo ex-prefeito e candidato ao governo Roberto Cláudio e também ao presidenciável Ciro Gomes, não há ainda uma confirmação oficial de que Ciro e Roberto Cláudio vão estar presentes ao evento. Eu conversei com a assessoria de imprensa do PDT e eles disseram que sim, há essa expectativa, uma expectativa de que tanto Ciro quanto Roberto Cláudio estejam presentes ao evento, nesta ala, vamos dizer assim, do PDT, que está reafirmando um posicionamento oficial do partido em apoio ao presidenciável Lula aqui no estado do Ceará. Isso mostra claramente o seguinte, que a semana promete e promete em todos os aspectos. Os presidenciáveis, por exemplo, não virão aqui ao estado do Ceará mais, claro. O presidente Bolsonaro, por exemplo, há uma perspectiva de que quinta-feira vá à Bahia. Lá tem uma cidade especificamente que é muito ligada ao agronegócio e ele pretende estar presente lá. No mais, todos os presidenciáveis, os candidatos, vão agora se concentrar na região sudeste. Por que isso? Porque é a região sudeste, com 43% dos votos do país, que vai decidir essa questão. Então, por isso que tanto o Lula quanto Bolsonaro estão concentrados e afinados para esta semana percorrerem a região sudeste, Marcos. E a gente vai vendo nessa reta final da campanha, última semana agora, para a eleição de domingo, dia 30, a gente vai vendo várias mobilizações de vários setores da sociedade, né, Beto? Todo mundo se posicionando porque a hora é agora, né? Agora, a hora é mais do que nunca. Há um termo que se diz o seguinte, o jacaré tá fechando a boca, né? Então o jacaré tá fechando a boca e nesse movimento de fechar a boca, Marcos, é que se considera que há muita coisa para ser decidida, há muitas ações a serem realizadas e ambas as candidaturas estão jogando todas as suas fichas, principalmente agora em relação aos chamados indecisos, porque se você observar o resultado aí que tem sido apontado há hoje um nível de adesão e de entendimento do eleitorado que supera os 90% de gente que diz que já está totalmente decidida em relação a quem vai dar o seu voto no segundo turno. Há um percentual mínimo de pessoas que dizem que vão se abster, que não vão às urnas, que ainda não sabem, que é de 1%, e uma possibilidade, então, de aumentar essa abstenção de pessoas, por exemplo, que não queiram ou simplesmente não tenham condições, ou não tenham disponibilidade, ou não tenham interesse de ir à urna para este segundo turno. Então, é esse público também que está sendo muito valorizado, que está sendo buscado, porque a gente já dá para perceber que a diferença mesmo do eleito promete ser uma diferença mínima entre um e outro. Então, qualquer resultado que se conquistar, qualquer adesão que se conquistar nessa fase agora, nessa reta final da campanha, ela é importantíssima. Eu diria que ela é decisiva. Então, por isso que tem tanto olhar sobre cada adesão conquistada, cada declaração que é feita por um político que pode sim modificar votos e principalmente junto ao eleitor, fazer com que ele compareça à urna no próximo domingo e que ele não engrosse o cordão, Marcos, das abstenções.